Ao longo do tempo, eu espero que ao você ouvir a palavra Flamingos, você automaticamente associe com criatividade. E por isso eu descobri que não adiantava só eu ler livros, eu precisava de fato estar constantemente criando para poder falar sobre esse assunto. E eu vi que ao longo do tempo eu tava tendo dificuldade com isso, porque era muita coisa. É faculdade, eu fazendo o design dos produtos da Empório Flamingos, dos meus materiais criativos. Isso tomou muito tempo, mandar fabricar. Ter um negócio próprio em geral demanda muito do seu tempo, mais fazer vídeos. Tudo isso acabava me sugando e eu não fazia nada pra mim, sabe? Eu não criava coisas no meu dia a dia, eu não tava sintonizada em literalmente tudo que eu falo. Então eu decidi, não pode mais, não dá mais pra ser assim. Esse ano eu quero focar em fazer o que eu prego. Por isso eu tenho tentado deixar a minha imaginação voar e minha criatividade rolar assim no dia a dia, com as coisas que eu preciso, com as coisas que eu tenho vontade de fazer. E tem dado bem certo, espero aí ao longo desse ano criar muita coisa. Então o que estaremos fazendo aqui hoje é julgar e avaliar as minhas últimas criações. Pequenas coisas malucas, aleatórias que eu venho fazendo, porque assim é uma forma de eu compartilhar o que eu venho produzindo e eu não tenho muitos vídeos deles sendo feitos nem coisa do tipo. E com avaliar, eu quero dizer dar notas aleatórias, pois eu não acredito que devemos definir o nosso valor e o valor das coisas por números. Ou seja, aqui julgamentos não tem muito valor, essa é uma área segura. Mas vamos logo começar. Número 1, uma das mais recentes que eu fiz, que eu postei nos stories. Geralmente essas coisas pequenas que não viram vídeo, acabam virando fotos no meu story ou algo assim. Assim, eu comprei umas flores do supermercado e elas vieram meio podres já. Elas já estavam aí um pouco velhas, coitadas. E eu sempre compro esse tipo que elas secam. Elas não necessariamente assim morrem, sabe? Você pode manter ela seca e ainda fica bonitinho. E eu vi um vídeo no YouTube ensinando a fazer uma coroa de flores. Então eu decidi testar. É muito fácil. Olha isso aqui. É na verdade um arame. É só você jogar no YouTube que tem vários. É um arame que eu usei aqui e daí eu fui prendendo cada galinho assim com washi tape. Eu colocava um raminho, passava washi tape e botava outra logo depois. Simples. E claro que esse é o primeiro a nós vermos, porque daí eu posso usar pelo resto do vídeo. Eu me sinto, toda vez que eu coloco, eu fico na dúvida, tipo, me vem uma vibe meio havaiana, mas definitivamente eu estava focando em fada. Eu coloco ela e eu instantaneamente me sinto mágica. O que eu fico de cara é que é possível a gente fazer isso com coisas da natureza. Eu tava muito pensando como flores são realmente, assim, a obra-prima da natureza e presentes, eu acho mesmo que foi dado pra gente, porque eu ando fascinada por elas e, sério, eu acredito muito que flores em um ambiente altera o humor dos seres humanos. E enfim, eu espero que dure, justamente porque esse é o tipo de florzinha que ela seca. Inclusive essas branquinhas que eu coloquei saindo pra fora, elas já estavam secas, então talvez ainda seja uma coisa que dure um pouco. E enfim, é uma natureza que eu posso usar na minha cabeça. Ok, então vamos à nota. Pelo fato de ela ser quase completamente biodegradável, afinal de contas são só flores, a não ser pelo washi tape e pelo arame, mas é pouca coisa, então eu dou 1000 pontos pela sustentabilidade e pela beleza e o fato de que toda vez que eu coloco ela na minha cabeça ela aumenta a minha autoestima, eu dou mais 1200 pontos. E assim fechamos a nota de 2200 pontos e um emoji de fada de 10. A próxima coisa é um pouco estranha, eu não sei muito bem explicar, mas ela tem o charme dela. Isso é literalmente uma concha que eu achei na praia e transformei em uma ostra por algum motivo. Eu não sei porque eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa com ela, então botei fitinhas e tecidos e uma pérola e ela ficou assim. Inclusive, isso aqui é um fecho que você consegue girar aqui. E vamos às notas para essa concha absolutamente aleatória, mas que é uma delicadeza. E afinal de contas, ela foi feita com uma coisa achada na natureza. E numa praia bem poluída que eu acho que ela foi salva de lá. Eu espero não ter estragado nenhum plano da natureza pra ela. Mas enfim, vamos aos pontos. 1000 pontos pelo fato de ser feito com uma concha e mais 10 pela fofura. Isso dá 1010 pontos e um emoji de baleia, porque eu não tenho certeza se tem de ostra. De 10. É
muito fofo. Não faz sentido, mas é fofo. Acho que eu me resumi com essa frase. Agora no reino de coisas mais úteis, e eu já até mencionei no último vídeo, é essa pulseira que eu fiz para alfinetes enquanto eu costuro eu deixar no meu braço, ou seja, tem utilidade dessa vez. Se você comparar com a referência original, assim, foi um fracasso. Mas vocês não estão vendo a foto de referência original, então com certeza foi um ótimo acerto. Ela ficou com esse aspecto medieval. Eu comprei uma pulseira, quebrei o laço que tinha em cima, colei mais esse metal em círculo e fiz isso aqui, com estofamentinho dentro, tipo espuma dentro. E enfim, funciona. Eu posso colocar meus alfinetes enquanto eu costuro. Tem uma vibe meio Grifinória ou meio Lannister de Game of Thrones, você escolhe. Com certeza eu já dou de cara 500 pontos pela funcionalidade deste artefato, de que ele realmente fica no meu braço. O fato dele abrir e fechar eu acho que merece outros 200 pontos. E por fim, pelo fato de ele ficar engraçadinho com alfinetes em cima, eu dou mais 1000 pontos, o que soma 1700 pontos. E é isso, não precisamos de emoji pra esse. 1700 pontos de 10. Seguindo o tema funcionalidades, eu não fiz isso sozinha, do zero. Mas eu vou te contar o que eu fiz com isso. Eu comprei num antiquário, tipo num brechó de objetos, coisas antigas. Eu comprei esse gaveteirinho de madeira muito fofa, porque olha o tamanho dele. E agora ele guarda as minhas coisas de costura, o que deixa ele ainda mais formidável. Mas o que eu fiz com isso aqui, por algum motivo esse gaveteiro veio sem puxadores, então você não conseguia puxar as gavetas facilmente. Então eu peguei para mim a missão de providenciar puxadores e eu fiz eles feitos de rolha de garrafa de vinho e botões antigos. Então esse aqui eram botões de roupa, minha avó tinha uma coleção de botões, assim, uma caixa cheia. Então eu peguei 3, eles são até de tamanhos diferentes. E daí eu cortei a rolha pra ficar do tamanho de cada botão, a não ser esse aqui que já tinha o diâmetro certinho da rolha. Colei e pronto, eu achei que ficou muito lindinho com um botão sendo diferente do outro. Eu não fiz realmente isso inteiro, então eu vou dar como nota um emoji de pavão e mais 200 pontos pelas incríveis maçanetas que eu fiz. E o fato de que são botões antigos e rolha, com certeza acrescenta mais 200 pontos. Então assim terminamos com um emoji de pavão e 400 pontos de 10. Esse é mais para interesse, curiosidades. Eu andei fazendo colagens, é claro que vocês sabem que eu amo. E essa foi temática de Anne with an E. Eu vou estar mostrando hoje mais as coisas físicas, mas claro que nesse tempo eu fiz muitos vídeos e conteúdo em geral. Então isso aqui é um vídeo muito fofo que eu acredito que tá tanto no meu TikTok quanto no meu Insta. Então eu fiz um vídeo enquanto eu fazia essa colagem e esse conjunto é muito formidável. Eu tenho que dar, assim, de cara 500 pontos pelo fato de ser temático de uma das melhores séries já inventada, que inclusive vocês me recomendaram, Anne with an E, e muitas pessoas me recomendaram. Então, com certeza, quantos pontos eu tinha dado? Eu dei 500 por isso. E o fato de que ele acompanha um vídeo muito fofo, também temático da série, com certeza dá pra ele mais outros 400 pontos. Então assim terminamos com 900 pontos e um emoji de borboleta de 10. Vocês entenderam a jogada aqui? Qualquer coisa que você colocar acima da nota máxima, que seria 10, é bom, assim você não tá deixando ninguém chateado. Apesar de que são coisas, elas não iam ficar chateadas de qualquer jeito, em teoria, para as pessoas normais. Outra coisa que eu fiz de colagem foi esse livro, que foi inclusive um projeto especial para o Dia da Criatividade. Tentei fazer uma live, a live foi meio que uma catástrofe, mas no final deu tudo certo e ficou bem bonitinho. Eu vou ser bem sincera, eu ainda não terminei de colar, nesse momento eu tô segurando, porque eu não sei. Às vezes acontece. Isso é um trabalho inacabado, então com certeza a gente tem que levar em consideração nos pontos, mas alguns dos maiores trabalhos da humanidade ficaram inacabados. Então por isso vamos dar 500 pontos por esse belíssimo livro e mais 1000 pontos por ele estar inacabado, o que dá um charme a mais. E aqui temos 1500 pontos de 10. É muito satisfatório contrariar a lógica humana. Eu não posso deixar de fora as coisas às quais eu mais me dediquei nesses últimos tempos pra criar, que são, claro, meus materiais de Empório Femingos, que foi este caderno de aquarela. Então ele está escrito aqui na capa a coisas que só você pode criar. E dentro você tem folhas que você consegue retirar e colocar de volta. Então ele é assim por dentro e aqui atrás assim.
Ele tem todo tipo de coisa fofa, como bilhetinhos dizendo seja gentil, leia bons livros, faça arte. Ele tem pequenos selos que eu pintei à mão de aquarela pra combinar com o tema. Também tem um pedacinho aqui daquela música Aquarela, do Toquinho. Infelizmente não tem muitas pinturas aqui dentro, porque eu ainda não tive tempo de sentar e fazer isso, mas eu vou. E isso foi o que consumiu boa parte da minha vida no último ano. Mas eu não me arrependo, porque ele realmente ficou uma coisa especial. Mas não só ele, como também o segundo livro de recortes. Momento propaganda própria. Então aqui já é uma colagem usando o meu segundo livro de recortes, que o tema é artes. Então eu coloquei vários materiais e artes propriamente ditas, fundos abstratos de tintas e coisas aleatórias pra gente poder usar. E ficou muito divertido. Eu sou uma mãe orgulhosa e eu não ia deixar eles de fora. Mas vamos dar uma nota pelo caderno. E com certeza vai ser uma nota totalmente justa e de forma alguma parcial. 1000 pontos pelo fato de que ele é impermeável, ou seja, se você deixar cair água enquanto você tá pintando não tem problema, porque você pode simplesmente limpar com pano. 1000 pontos pelo fato de que você consegue tirar a folha, colar na sua mesa e daí colocar de volta, porque ela simplesmente sai e volta. E 1000 pontos pela frase da capa, que é sempre muito motivacional. Há coisas que só você pode criar. Isso fecha um total de 3000 pontos e 3 emojis de brilhinho de 10. Mas vamos falar de assuntos sérios. Vocês sabem muito bem que essa não é a única coroa que eu fiz nos últimos tempos. Sim, ela está entre nós. A coroa que eu fiz no último vídeo. Essa é a minha coroa da Rapunzel, inspirado no caso. Como eu vim parar aqui? Eu sinto que esse vai ser um ano interessante, pra dizer o mínimo. Como vocês podem ver, ela brilha incrivelmente, então só por isso eu acho que eu daria 5000 pontos pelo fato de que ela brilha demais. E mais 2 emojis de coroa, de 10, claro. Mas não é só sobre isso que eu quero falar hoje. Podemos conversar sobre esse baú improvisado? Ele em si, eu ganhei de uma marca. Eles estavam fazendo uma propaganda, então eles me enviaram coisas dentro desse baú, que foi incrível. Mas essa gambiarra de última hora é uma almofada que eu abri, porque era uma almofada que eu não ia usar e eu precisava do estofamento dela para vários projetos. Então eu peguei o estofamento da almofada, coloquei aqui dentro, peguei esse veludo que eu já tinha aqui em casa, um pedaço, e simplesmente coloquei pra dentro. Não foi necessário nenhum tipo de costura ou cola. E eu achei que ficou um baú formidável e cumpriu o trabalho dele. Eu tô vendo agora na câmera. Um absurdo na minha cabeça. Ah, e pro baú a gente vai acrescentar mais 500 pontos. Agora uma coisa dramática. Dentro dessa caixa eu guardei o que provavelmente foi uma das minhas melhores criações de todos os tempos. Essa é a minha caixa natalina. Por quê? Pela primeira vez na vida, o ano tava difícil, tava chato, era 2020, então eu e minha família decidimos fazer um Natal fantasiado. Todo mundo tinha que vir fantasiado de temas natalinos. E eu escolhi ser uma árvore de Natal. O que veio depois daí é história. Então eu queria fazer uma fantasia que eu também conseguisse aproveitar depois. Eu não queria que nada fosse fora, como sempre. Eu tentando ser sustentável. Assim surgiu essa saia, que com certeza era um dos elementos principais pra você conseguir entender que eu era um pinheiro. E ela foi feita então com um cinto velho que eu peguei emprestado da minha irmã, esse cinto azul aqui, que eu só prendi alguns tules que eu cortei e fui amarrando, então se eu quiser pode voltar a ser um cinto normal. Essas bolinhas aqui eu também não preguei de um jeito muito complexo, eu deixei o fio nelas pra dentro e eu pendurei elas nesses alfinetes, aqui em casa a gente chama de joaninhas. E dessa forma eu consigo desprender todas as bolinhas se eu quiser e usar numa árvore ano que vem. E claro que existiam luzinhas penduradas aqui por dentro, só que no caso elas já estão bem fracas, então não aparece muito, mas elas ficavam por dentro do tecido e esse foi o vestido que eu costurei um dia antes pra usar junto com a fantasia. Ele fechava tudo, continuava no tema, mas eu ainda consigo usar ele separado, eu espero. Como eu literalmente aprendi a usar a máquina de costura naquele dia e fiz logo em seguida, tem coisas para melhorar,
Mas eu fiquei muito orgulhosa do resultado final. E eu comprei já zíper pra colocar nele pra melhorar, porque no dia eu só tinha velcro, e daí eu fiz umas super gambiarras. Mas no futuro pode ser que vocês me vejam usando este vestido. Mas nós não acabamos aqui. Pra mim, fantasias são coisas sérias. Por isso, eu fiz para combinar brincos também de bolinhas de Natal, uma estrela gigante de EVA com glitter pra minha cabeça e, claro, a cereja no bolo, a não ser pelo fato de que ficava embaixo, as caixas no meu pé. Meus sapatos eram presentes de Natal. Assim, eu não acho que tenha muita discussão, com certeza pelos sapatos já são 7.000 pontos e depois o resto tudo soma 9.000 pontos, um emoji de presente, um emoji de brilhinho e um emoji de árvore de Natal. De 10. Não tem discussão. Naquela noite eu simplesmente me senti a árvore de Natal mais bonita do mundo. E é isso que conta. É pra isso que a moda existe. Ah, e eu quero mostrar pra vocês o desenho, porque foi uma das poucas vezes na minha vida em que, de fato, o desenho inicial ficou muito parecido com o final. Veja com seus próprios olhos. Nossa, muito orgulhosa. Eu planejei, então, essa era a minha visão, ficou super parecido, eu só ignorei as meias, tava quente, não precisava, não fui atrás, não era uma coisa que eu ia usar muito depois, então nem comprei. E é isto. Eu vou deixar aqui o vídeo da minha família inteira fantasiada, porque é bom demais para não ser visto. E foi realmente uma noite mágica, e eu acho muito engraçado porque as pessoas viram esse vídeo e ficaram tipo, por isso que ela é assim. Mas é engraçado porque a gente nunca tinha feito nada do tipo, todo mundo se empolgou muito e embarcou nessa, e se nós não éramos uma família criativa antes, agora nós somos, e a internet sabe disso. E é uma coisa muito louca, porque na verdade a ideia foi da minha prima, e daí a gente ampliou, e daí a gente falou, não, vamos todo mundo, e daí chegou perto da época e todo mundo tava quase desistindo, tipo, ah, não sei se vale a pena, a situação do mundo tava bem complicada, de alguns membros da nossa família também, que não puderam ir, mas no final das contas, todo mundo se empenhou e fez aquela corrida no final pra conseguir deixar tudo pronto a tempo, e foi incrível. E podemos rapidamente falar sobre a iluminação incrível do vídeo de hoje. Olha isso, parece que eu tô num lugar extremamente quentinho e aconchegante, o que é verdade. E parece muito coisas de fadas e mágicas, o que faz bastante sentido com o tema. Isso foi muito legal, eu vi que tudo que eu criei assim até agora, que eu mostrei pra vocês, meio que tá nesse mesmo espírito de coisas criativas, magia, um mundo meio fantasia, meio vintage, porque é isso que eu quero, essa estética que eu amo e que eu quero cada vez mais deixar marcado como uma estética femingo, sabe? Mas enfim, esse cenário de hoje, a iluminação com certeza merece um emoji de montanha e de pôr do sol de 10. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês hoje é boa demais para não ser mostrada, que é uma casa de gatos que eu e a minha irmã fizemos, e pra ser justa, ela fez a maior parte, e é o que chamamos da mansão da Mia. Agora nós temos um gato, inclusive que apareceu no dia do meu aniversário aqui em casa, e ela nos adotou, o que eu acho bem incrível. Eu ganhei um gato de presente de aniversário do universo, mas foi uma história bem louca, porque ela nos adotou e daí a gente descobriu de quem era, mas no final das contas eles não estavam conseguindo cuidar, e daí agora ela é nossa, ela se chama Mia, e essa é a casa dela, é feita inteiramente de papelão, e para nossa sorte, ela gostou. Nós fizemos essa tática de não gastar muito dinheiro com ela, literalmente a gente não comprou brinquedo pra ela, porque a gente sempre ouvia as pessoas falando, ai, gato não gosta, eu gastei dinheiro à toa, eles nem usam. Então a gente faz nossos brinquedos e ela ama, porque gatos amam papelão e fitas e lãs, esse tipo de coisa. Então aqui está, e eu vou tentar fazer com que ela dê uma demonstração, mas isso não vai ser fácil. Foi mais fácil do que eu imaginava. Coloquei um brinquedinho lá dentro. Cadê a Mia? Uau! E a casa ainda tá de pé com essa atividade todo dia. Olha, tem 3 andares, então aqui a gente chama de varanda. Então aqui é bem maior a abertura. Olha uma gatinha aqui.
Tem até colunas a casa, gente, por favor. E ela em pé consegue ocupar os 3 andares. E o telhado, se ela quisesse, eu acho que ela até podia subir ali, mas ela nunca subiu, não que eu tenha visto. E essa, senhoras e senhores, é a princesa Mia. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aqui as coisas são estranhas mesmo e estão ficando cada vez mais estranhas. Porque eu quero levar a criatividade a outro nível e realmente implementar na minha vida o que eu acredito. Que é isso, eu acho que pequenas coisas podem nos animar e deixar a vida um pouco mais especial e interessante. E a vida é sobre isso. É sobre os pequenos momentos. Até, tipo, tudo isso que eu criei aqui, no processo de criar já com certeza mexe com a gente, porque é um momento de você realmente se concentrar, viver o presente, quase meditativo às vezes. Você se conhece muito, você aprende, você vê que você é capaz, então criatividade também tem esse poder de te trazer autoestima, sabe? Hoje, depois de muito tempo, eu finalmente consigo dizer que eu adoro as coisas que eu faço. Se eu mostrei pra vocês é porque eu realmente adorei como ficou. E foi um processo, né? Eu era bem perfeccionista, então eu não conseguia ter esse sentimento com o que eu crio. Mas hoje é diferente e eu sou muito feliz por isso. E enfim, eu acho que eu queria passar um pouquinho disso para vocês. Só que vir mais um dia dar um oi. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah! E vem mais vídeos de coroas pela frente. Elas também vão subir de nível. Sério, vocês não estão preparados. Um beijo e vejo vocês nos próximos vídeos. Acho que eu nem preciso dizer que se você gostou, curtir, comentar sempre ajuda e essas coisas. Mas se você não gostou, por favor, não comente, não se inscreva. Meu Deus. Quem sou eu pra julgar?